Bom, pessoal, então essa aqui tá, é a nossa aula, primeira aula do livro avançado, né, do Advanced, certo? E daí, então, essa aula aqui é uma aula bem simples, bem tranquila, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui de, de vocabulário e depois a gente vai ver um pouco dos verb tenses, que daí eu vou dar ênfase ali no futuro, né, nos verbos do futuro, que são o will e o going to, que são, acho que, os mais complicados para a gente entender, porque são um pouco diferentes do português, tá? Mas, enfim, vamos começar aqui, então, pelo, pelo vocabulário, tá? Então, vocês vão ver aqui, né, como sempre, no quadrinho de cima ali, a gente vai ter os seguintes termos, né? Airplane, então, o primeiro, né? Airplane. Depois a gente vai ter o ship, tá? Então, não é chip, não é chip, é ship, termina com P, tá? Ship. Depois a gente vai ter, então, o helicopter, tá? Helicopter. Depois a gente vai ter aqui o truck, tá? Truck. Depois nós temos o tram, tá? Tram. Depois nós vamos ter o bullet train, tá? Bullet train. Depois nós vamos ter o boat e depois o rented car, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui na ordem dos quadrinhos, né? Que aqui é só para a gente saber o que que é mesmo, né? Depois que a gente vai aplicar. Então, aqui a gente vê o caminhão, tá? Então, esse tipo de caminhão em específico para eles, fechado, tá? Grande assim, é o chamado de truck, tá? Então, vou escrever aqui com o mouse, ó. Truck, tá? Vocês escrevam bem bonitinho aí, tá? Então, truck, tá? Depois, esse tipo de bondinho aqui que a gente vê nos filmes e coisa é o tram, tá? Tram, certo? O tram, tá? Depois ele tem parece um anúncio de rent a car, né? É do rented car aqui, ó, tá? Então, o rented car vai aqui, tá? Rented car, certo? Lá nos Estados Unidos, principalmente, que eles têm muitos aeroportos, tá? Tem estado que tem mais de 100 aeroportos, mesmo daquele tamanho, tá? Toda cidade tem um aeroporto. É comum que eles viajem de uma cidade a outra, em vez de ficar 2, 3, 4 horas de carro, eles pegam um avião e façam aquilo em 1 hora, meia hora, 40 minutos, tá? Eles andam muito de avião lá. Então é muito normal que eles voem de avião e como quando eles chegam no lugar, eles não têm carro, né? Eles vão então alugar um carro. Então isso aqui é uma coisa bem comum para eles, né? Então imaginem aí que vocês vão ir sei lá, de Realeza a, sei lá, Curitiba, Pato Branco, tá? Mesmo sendo perto, entre aspas, o pessoal lá vai de avião porque é barato e bem acessível. Tem aeroporto em todo canto, tá? Depois então aqui a gente tem o ship, tá? Ship, lembre-se, né? Essa pronúncia é bem estranha mesmo, ship, que se fala, tá? Que é esses navios gigantescos, os cruzeiros que a gente chama, né? A gente chama isso aqui de cruzeiros, são esses navios gigantescos aí que vão 100, 200, 300, 1000, 2000 pessoas embarcadas, tá? O ship. Depois a gente tem aqui o boat, né? Que é o barco, tá? O barco, boat, tá bom? Que é então qualquer embarcação menor, é um boat, tá? Vocês podem chamar de ship isso aqui também, não tem problema, né? Se tiver mais algum contexto que dá para entender, só não pode chamar o grandão de boat, tá? Ship até pode ser qualquer um, mas o boat só o pequenininho, né? Aqui então, óbvio, a gente tem o bullet train.
Lembrando que esse bullet aqui, tá, é de bala de arma de fogo, tá, de munição, de metralhadora, revólver, pistola, carabina, sniper e afins, tá? Então, bullet, ele só significa munição, tá? Bala de revólver, né? Não pode, não vamos chamar no bala de doce, né? De docinho, de bullets, tá? Daí a gente chama de candy ou sweets mesmo, tá? Pois aqui então a gente tem o airplane, aeroplane para os britânicos, né? Eles chamam de aeroplane, a gente chama de airplane, né? O avião, né? Airplane. E por último, então, o helicopter, né? Lembrando do H no começo, né? Helicopter, tá? Então, essa essa que é o vocabulário de hoje, né? Daí, então, aqui no número 2, né, a gente vai ter, então, as atividades, tá? E as atividades vocês podem fazer e mandar para mim, tá? Qualquer dúvida aqui, tá? Eu não achei nenhuma palavra que seja desconhecida para vocês aqui, tá? Talvez esse miles per hour aqui na letra G, que são milhas por hora, né? Vocês sabem que milhas é a forma deles de medir velocidade, né? E talvez aqui a palavra drew, que é o passado de projetar, desenhar, tá? Acho que essas são as palavras mais diferentes. Talvez alguém nunca viu esse sank aqui, mas como a gente está falando do Titanic, né? E depois aqui 1912, acho que dá para matar charada o que que é a palavra sank, né? Qualquer coisa podem perguntar para mim, mandar mensagem e afins, tá? Que eu vou responder. Mas façam de tarefa esse aqui então, só para eu marcar a presença para vocês depois, tá? Então, depois vocês vão ver na próxima página que vocês vão ter os verb tenses lá, mas eu quero dar ênfase nos futuros, como eu falei antes, né? Então, aqui vocês estão vendo o will, tá? Então, o will, eu vou querer que vocês tenham bastante cuidado com o will, certo? Muito, muito cuidado com o will. Mas a gente vai ver ele mais para frente. O que que eu vou colocar agora para vocês é basicamente a diferença do will e do going to, né? Não é going to, going to. Primeiro de tudo, né? Pronúncia do going to e a pronúncia do will, com o L, né? L de welcome, né? De smile, e outros afins aí, tá? Ah, a abordagem do livro no Will e do Going To, eu acho que ela foi um pouco pequena, porque ela foi uma abordagem bem gramática. Mas a gente sabe que às vezes quando a gente vai usar no dia a dia a palavra, né, as expressões, vai se comunicar, as coisas saem um pouco da gramática, né? Então eu já expliquei para vocês que o português, se a gente fosse falar gramaticalmente correto, ninguém ia saber falar português, né? Nós ia ficar até os 20 anos na escola estudando, tá? E o inglês, por mais que ele seja mais simples, ele não escapa disso também, tá? Mas vamos ver aqui então. Então, aqui na esquerda, no will, tá? Ele vai falar o seguinte para nós, tá? Então, o que que ele vai dizer? Express future actions decided at the moment of speaking. Daí ele coloca entre parênteses, immediate decisions, tá? Ou seja, o que que ele falou pra gente? Que a gente vai falar sobre coisas que a gente decidiu na hora, tá? Não exatamente na hora, mas coisas que não foram muito bem planejadas, coisa que a gente decidiu ali, sabe? Tô a fim de comer tal coisa, né? Daí ele fala, I will have salad and the fish, né? Então, ele está dizendo que ele vai comer uma salada e um peixe, né? Provavelmente ele está lendo um cardápio, porque ele falou the fish, né? Então ele deve estar se referindo a algum peixe específico que apareceu num cardápio ou em algum cartaz que ele está lendo, tá? Mas enfim, então quando a gente fala assim, today I will eat pizza. Uma coisa que o que eu vou comer hoje? Já sei, pizza, tá? Então, quando a gente não planeja muito, quando a gente não coloca aquilo no papel, quando a gente não dá muita bola, só vai e faz will,
tá? Outro uso do will é quando a gente faz aqui, ó. Express a prediction based on a personal opinion or experiences. Né? Então, predictions without evidence. Então, quando a gente vai fazer qualquer afirmação sem evidência concreta. Tá? Então, ele fala aqui, né? I think United will win the game. Né? Ou seja, eu acho que o United, né? O time Manchester United, né? Will win the game. Vai ganhar o jogo, né? Então, ele não apresentou para nós nada que corrobore essa afirmação dele. Por que que vai ganhar? Ah, porque eles fazem mais gols, porque o time é melhor, porque tem o Neymar jogando. Não sei, ele só falou isso da cabeça dele e pronto, né? Lembre-se também que o think, né? Penso, eles não falam eu acho, eles pensam nas coisas, né? Eu penso o quê? É assim que eles comunicam, tá? Então, o eu acho que a gente diz não tem uma tradução exata. A gente interpreta o I think como eu acho quando precisa, né? Mas lembre-se que esse think aqui, ele está dizendo eu penso, tá? Por isso que a gente sabe que ele tirou única e exclusivamente da cabeça isso aqui, tá? Então, quando a gente não tiver nada que corrobore aí a nossa ideia, a nossa previsão futura, nossa ideia futura, a gente usa o will também, tá? Ahn, Depois, a gente vai ter ali, né? Express a future fact. Então, quando a gente for falar alguma coisa que é um fato, né? Não tem argumentação contra o The sun will rise tomorrow. Então, o sol vai aparecer amanhã? Vai. É óbvio que ele vai. A gente sabe que vai. Por quê? É bom, porque a Terra gira, né? E mais 1 bilhão de coisas aí. Então, quando é um fato, quando não cabe discussão alguma coisa, a gente usa o will também, tá? Lembrando, então, da pronúncia do L, will, certo? Depois a gente vai aqui para o going to, né? O going to, ele fala assim para nós, então, no primeiro quadrinho dele. Express future plans decided before the moment of speaking. Então, decided before, antes. Ou seja, foi planejado, foi pelo menos pensado. Né? Então, I'm going to visit my aunt next Friday. Então, quem que ele vai visitar? Né? A aunt dele next Friday, ele I am going to, quer dizer que ele pensou nisso, que ele planejou, tá? Então, quando alguém usa o going to, quer dizer que ela planejou esse negócio aí que ela está fazendo. Não é um negócio que ela simplesmente deu um estralo e foi fazer, tá? Depois ele fala lá, né? Express a prediction based on present evidence, né? Ou seja, então, ao contrário do que a gente viu aqui, no will, a gente vai ter alguma evidência, algum argumento para sustentar a nossa tese. Então, look at those black clouds. It is going to rain. Né? Então, olha, né, essas nuvens negras, essas nuvens escuras, carregadas. It's going to rain. Então, vai chover. Né? Vai chover por quê? Porque as nuvens estão, né, escuras, carregadas. Então, ele sabe que vai chover por isso. Essa aqui é a argumentação dele. Tá? Então, o negócio aqui ele não está falando apenas da boca para fora, tá? E depois também a gente pode usar o express something that is about to happen. Ou seja, né, about to vai evidentemente acontecer daqui a pouco, agora, né? Já vai acontecer. Então ele fala, né? Get back, the bomb is going to explode. Né? Então quem já jogou CS, quando eles falam, né? It's gonna blow. Né? Já viram esse Gonna Blow, quem já jogou CS ou alguns outros jogos aí de tiro, já ouviu isso aí. Então, quer dizer que, né, it's gonna é uma gíria para o going to, para a gente não precisar falar going to, eles falam gonna, né, G-O-N-N-A, vocês já devem ter visto por aí em música e afins, né. Então, é a mesma coisa. Então, o going to também pode ser de coisas que vão acontecer, né, logo, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, ainda que, ele fala ali embaixo o seguinte, ó. Both will and going to can be used for making future predictions.
without having a real difference in the meaning, tá? Então, both, ambos, né, will and going to, podem ser usados para falar sobre coisas que a gente acha do futuro, sem uma diferença de verdade. Então, esse quadro do meio que a gente viu, ele já não é tão importante assim, tá? Quer dizer o quê? Quando a gente for falar, não existe diferença a gente falar I think it will be foggy tomorrow, né? Vai ter neblina. Ou I think it's going to be foggy. Não há uma real diferença, tá? Então ninguém vai se basear no will ou no going to para isso, tá? Então, assim, esse quadro aqui do meio, ele é uma coisa um pouco, hoje em dia, desprezada pela linguagem, ao menos falada, tá? Então, quando você for quiser falar sobre o futuro, pode usar will ou going to, não tem problema, tá? Agora, uma coisa que não diz aqui é que como o going to é para coisas que já vão acontecer, o will, às vezes, ele é usado para coisas um pouco mais distantes, tá? Então, a gente poderia ter dito aqui, I will visit my aunt next Friday, tá? Então, ele poderia, se hoje, por exemplo, fosse, sei lá, segunda-feira, né? A gente poderia ter usado o will aqui, porque é uma coisa que está um pouco mais longe de acontecer, né? Mas enfim, vocês vão ver que vai ter outras formas de usar futuro também, né? Mais para frente que vão ter algumas outras diferenças, tá? Então lembrando também que os futuros no inglês são bem diferentes do português, então não fiquem se baseando, tá? No português, tá? Eles têm regras diferentes, aplicações, as coisas diferentes, então tem que ter cuidado, tá? Então, a aula era mais ou menos isso, tá? Eu trouxe aqui para vocês os temas mais importantes e ah, de mais importância mesmo para a gente aprender por agora, tá? Então, obrigado. Thank you very much. See you soon. Bye bye.